Oi pessoal, meu nome é Eduardo, eu vou estar com vocês no capítulo 24, que fala sobre a gerência de qualidade. Então, está aqui o nosso sumário, né, que a gente vai ver. Então, a gente vai começar falando sobre quais as principais preocupações que norteiam a, a qualidade, né, a busca pela qualidade. Então, a gente tem dois níveis, tá certo? A gente tem o nível organizacional e o nível de projeto, né? Então, o nível organizacional é, é o nível de como a empresa funciona, né? E o nível de projeto é como a execução de um determinado projeto vai ser realizado. E o plano de qualidade ele vai exatamente estabelecer as metas de qualidade e os padrões que a gente vai adotar, né? Bom, um termo, né, bastante conhecido, né, é o Quality Assurance, que fala sobre o processo de garantia da qualidade, tá certo? Inclusive os testes, né, estão nesse Quality Assurance, né, no processo de verificação aí da qualidade. Mas a gente não vai abordar isso aqui. Então, o que um plano precisa conter, né? A informação do produto, né? Então, no nosso caso, o produto ele é um software, né? Não só um software, né? O que acompanha o software, como os documentos, a própria o código, né? A codificação, os comentários, tudo isso faz parte, né? Da qualidade do produto. Então a gente tem um plano do produto que vai falar sobre o plano de distribuição, o serviço, o plano de correção, quanto tempo aquele produto se vai dar suporte à manutenção dele, tudo isso está no plano do produto. Aí a gente tem a descrição do processo, né, em que aquele produto foi realizado, as metas de qualidade que ele quer e o risco e a gerência de risco. Né? Tudo isso aí é o plano de qualidade. O plano de qualidade precisa contemplar tudo isso. Certo, mas quando a gente fala de qualidade de software, a gente está falando em relação ao quê? Né? Não, se eu tenho um software que ele cumpre os requisitos, né, os requisitos dele, ele faz o que era esperado dele, então ele é um bom software, então ele tem uma boa qualidade. A qualidade do software ele tem pode ser medido de muitas maneiras, tá certo? Então, uma coisa, por exemplo, seria a segurança, né? A gente tá vendo aqui, né? Então, a segurança do software é um nível de qualidade. Né? O código ele é, é portável, é fácil de identificar, né? Ele tem uma boa modularidade, a complexidade, qual é o nível de complexidade dele, né? Então todas essas formas diferentes, né? Você consegue medir a qualidade baseado em todos esses aspectos, tá certo? Então o código é fácil de ser entendido para uma pessoa nova, por aí vai. Uma coisa interessante é que é o seguinte, quando a gente fala que um software ele realiza as funções que ele foi, né, para que ele foi feito, às vezes as pessoas têm mais raiva, assim, mais rejeição quando um requisito não funcional não é atendido. Por exemplo, imagine que você tem um software que faz o que é esperado dele, mas ele é muito lento. Então, se ele for muito lento, ele não tem qualidade. Né? Se ele não implementa uma funcionalidade apropriada, você pode rever isso de outra forma, mas o, as qualidades, né, dos requisitos não funcionais é muito importante. Então, quando a gente fala de qualidade, a gente fala é, em qualidade no processo. Né? Então, aqui, ó, a qualidade do software está direcionalmente relacionada com a qualidade do processo do desenvolvimento daquele software. Isso aqui é o mesmo, tanto para qualidade de produtos também em geral, tá certo? A gente tem um processo que produz um produto. Então, o produto ele vai ser um bom produto quando ele foi construído num bom processo. Então, a ideia é essa. Como é que funciona?
A gente define o processo, desenvolve o processo e aí verifica a qualidade do produto, né? Então, se a qualidade do produto não for boa, quer dizer que a gente precisa melhorar o processo. E aí a gente produz de novo, verifica, o produto agora com esse novo processo está melhor, tá? Então a gente padroniza o processo. Então a ideia da qualidade é essa, é a gente trabalhar a nível de processo. Então existem padrões de produto e padrões de processo, né? Então o que seria um e o que seria o outro, né? Então um padrão de produto seria o quê? A gente estava falando de processo, né? Então se se a empresa, né, ela define que um bom processo precisa de ter um bom documento de especificação. Agora, como é esse documento de especificação? Aí ela tem umas boas práticas dela que ela define. Meu documento de especificação é de uma determinada forma. Então, ela está estabelecendo aqui, ó, o padrão do produto, tá certo? E o padrão do processo é exatamente em dizer que ela requer aquele documento de especificação. O, as, a, Quais documentos que ela precisa, né? Ela vai estar aqui no processo. Agora, como é esses documentos, é o padrão do produto. Bom, há um aspecto importante, né? É que o processo ele não pode ser muito oneroso, tá certo? Que a empresa ela ganha com a venda do produto, né? Então, se você deixar o processo de produção muito lento, muito custoso devido a esse processo de qualidade, talvez não vai ter sucesso, tá certo? E algumas dicas seria envolver os engenheiros na seleção de padrões de produtos, que são eles que trabalham nisso, eles sabem, né? Eles poderiam opinar qual é o melhor padrão de produto, até porque são eles que vão utilizar. Revisar isso regularmente e prever ferramentas para auxiliar nesse processo. Então, uma coisa que a gente costuma ver bastante na televisão, né, é alguma empresa que fala que tem certificado 9001, né? Então, o certificado 9001 ele é um padrão de processo, né, para a organização que ela desenha, desenvolve e mantém produtos, inclusive os softwares, tá certo? Então ela define aqui alguns processos, né? Processo de aquisição, de design, desenvolvimento, de teste, produzir, entregar e dar o suporte a tudo isso. Então todos esses processos daqui vão estar nessa norma 9001. Uma coisa interessante é que os métodos ágeis de desenvolvimento ágeis evitam a documentação e se focam no código, né? Então eles se focam em codificar. E aí essas empresas talvez tenham dificuldade em adquirir, adotar, né, essa norma de qualidade, uma vez que elas se focam no código. Bom, então agora vamos falar sobre a revisão e inspeção. Nós estamos falando de qualidade, então em algum momento vai se inspecionar alguma coisa, né? Então a proposta, vamos pensar que a gente vai estar falando de inspeção de um código-fonte ou inspeção de um documento do manual do usuário, tá certo? Então aqui a gente tem atividades antes da inspeção e depois da inspeção, né? Então aqui a gente vai planejar como é que vai ser a inspeção e até o momento que você vai ter uma reunião aqui com as pessoas inspecionando, né? E aí depois da inspeção, durante a inspeção você vai verificar erros, verificar em que aspecto poderia ser melhorado. Depois você vai verificar se eles foram melhorados, tá certo? Então a proposta é essa. Bom, então para a qualidade a gente tem que falar de métricas, né? São as métricas que estabelecem o que a gente quer, como é que a gente quer medir nosso processo de qualidade. Então alguns exemplos de métricas seriam linhas de código, números de falhas reportados em um produto, né? Se o produto
se encontraram muitas falhas nele, você pode ver que isso daí é uma métrica para medir a qualidade do software. Números de pessoas, né, dias que requerem para o desenvolvimento de um certo componente. E aí o controle dessas métricas vão permitir a gente predizer algumas características do software. Né? Então a gente tem um processo um processo de desenvolvimento de software. E aí a gente tem aqui o produto, né, que seria o software propriamente dito. A gente estabelece algumas formas de medir, né, e predizer a métrica. E aí a gente toma decisões baseado nisso, né? Então você estava falando aqui do pessoas, né, quantas pessoas precisaria para desenvolver um determinado componente. Você poderia ter uma métrica, né, para dizer que para você desenvolver um determinado comportamento com tamanho X, você ia precisar de 5 pessoas, né? E aí você realiza, né, o processo de produção do produto e verifica se realmente foi, né? E aí você passa a melhorar a forma que você pode predizer, né, se as suas predições estão corretas. Então, como é que são algumas métricas, né? Exemplos de algumas métricas, né, de software. Né? Esse FEIN final está relacionado a um método que é chamado muitas vezes, né? E se você tem um método que é chamado 1 milhão de vezes, quer dizer, por 1 milhão de classes diferentes, então é um método muito importante, né? Se dentro desse método ele chamar também vários outros códigos diferentes, então você tem aí um lugar que é muito você pode ter muito erro aí, tá certo? Então a ideia é que se um método é chamado muitas vezes, ele interaja, ele tenha pouca interação, né? Então tamanho de código, né, também é um exemplo. Complexidades, ciclos, né? Os tamanhos dos identificadores, né? Então se você tem um identificador muito grande, quer dizer que você está descrevendo bem ele. Se você tem um identificador com uma letra só, as pessoas vão ter dificuldade em entender o que é aquele código, por exemplo. Esse forward index aqui está relacionado a textos, tá certo? Para verificar se o texto ele é fácil de ser compreendido. Bom, então como é que é o processo de medição do produto, né? Então a gente já tem as métricas, né? Escolhe quais são as métricas, seleciona quais os componentes que a gente vai medir e aí a gente realmente mede, né, aquelas características. A gente identifica anomalias, né, nessa medição e analisa essas anomalias. Então a proposta é essa daqui. Bom, então quais os pontos-chave, né, do que a gente viu, né? Então a gente viu a qualidade, né? A qualidade é baseada no processo de produção, né? A gente viu alguns padrões de software, né? Que é esse padrão de softwares são esses daqui, tá certo? Que era padrões de produto e padrões de processo. A gente viu também aqui a documentação, as formas de qualidades, né? Como a gente rever os processos, né, do que a gente vai entregar. A inspeção, esse daqui é interessante, eu não dei muito foco nele, mas a inspeção, você pode fazer uma inspeção aqui de código em que você está procurando defeitos, né, no código. Você também poderia ter um XP, né, em que você tem dois programadores que um já busca a qualidade, né? Os dois juntos já buscam a qualidade, ele já tem uma revisão do código, né? E aí, esse é uma das razões também do que o pessoal da metodologia ágil não se adequa muito, né, a essas normas de qualidade. É como se algumas delas já estão intrínsecas no próprio trabalho e aí não precisa se repetir, tá certo?
Então, aí essa medida, né, pode garantir uma qualidade maior, né, do seu produto, né? E aí a gente precisa olhar bem essas métricas para não predizer, né, de forma errada, né? Então a gente tem que estar sempre analisando, né, como é que estão os resultados dessas métricas. Então é isso.